Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Esse é o podcast Ágil nas Trincheiras, que é um bate-papo onde a gente entrevista alguém, um aluno nosso principalmente, que está colocando gestão ágil no seu dia a dia, tá? E hoje aqui comigo está a Duda Lima e a Duda vai apresentar o nosso convidado especial, que é o Sidney. Fala Duda, apresenta o Sidney para a galera. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Ágil das Trincheiras e hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Sidney Rocha. Ele é RTE na consultoria Meta. Fala aí, Sidney, tudo bem? Tudo jóia com vocês. Tudo certo também. Sidney, se quiser se apresentar para a galera aí, contar um pouco da sua história, falar sobre a sua carreira, fica à vontade. Eu sou o Sidney Rocha, né? Eu trabalho na área de tecnologia da informação há aproximadamente 20 anos. Comecei dando aulas nas escolinhas de bairro, né? Nas SOS Computadores da vida, coisas assim. E aí gostei demais, né? Fiz processamento de dados, a eficiência da computação, segui a trilha ali de tecnologia padrão. Só que eu me vi no momento onde eu estava há 13 anos no mesmo lugar, né? Em uma empresa que era uma indústria, na época, e me vi um pouco estagnado lá, né? Fazia a mesma coisa o tempo todo, trabalhava com infra na época, era muito mais do mesmo, né? COBIT, ITIL, e aquilo me incomodava um pouco. E aí eu me vi numa situação onde, em 2015, teve uma grande crise ali, né? E aí a empresa acabou dispensando uma galera e eu fui nesse bolo. E aí eu me vi meio que perdido, né? No cenário aí agora, para onde eu vou, né? Gerente de tecnologia é algo que ou a pessoa está lá há muito tempo ou então você não entra mais, né? É muito segmentado, é muito difícil de encontrar. E aí foi quando eu vi uma chamada de vocês ali no Facebook, né, de Scrum Master. Eu já tinha ouvido falar, já tinha trabalhado próximo de alguém, mas nunca tinha visto na prática e visto alguém rodando de fato, né? E aí eu me interessei pelo conteúdo, comecei a ler um pouco mais na internet e etc. Vi alguns comentários de algumas pessoas que falavam bem ali de vocês nos comentários, e aí eu falei, bom, acho que a hora é essa. Já que eu já estava tentando voltar como gerente de tecnologia há uns 6 meses, não conseguia, eu falei, bom, daqui a pouco vai começar a bater o desespero, acho que está na hora de transformar a carreira e correr para o outro lado. E aí eu acabei me vendo e me envolvendo ali como Scrum Master, participando do treinamento de vocês. E aí eu nunca tinha rodado nada, nunca tinha praticado nada, né? E aí fiz a inscrição, fiz em 15 dias, tirei a prova, foi, assim, fulminante. Nossa. Eu estudava, tipo, 6 horas por dia, assim, focadão mesmo, porque eu não estava fazendo nada, né? Eu estava apenas estudando, estava na transição de busca de trabalho, e nesse período de 15 dias, inclusive, eu dei uma estancada, falei, não, eu vou dedicar 15 dias, tiro a certificação e vou para o mercado procurar de novo. E aí, coincidentemente, no final, quando eu tirei o PSM1, eu já fui abordado por uma consultoria na época, né, na Spread Tecnologia, e aí eu comecei a trabalhar para um cliente deles de telecom. E aí eu fui contratado como GP inicialmente, né, ali a contratação na carteira. É difícil hoje a gente ter uma contratação na carteira escrito lá Scrum Master, né? Então eu acabei sendo GP e imaginei que estava indo para lá como GP, né? E aí, de fato, tive uma grande abertura e comecei a colocar umas pinceladas de Kanban e coisas assim, né, que eu não tinha estudado de fato a fundo, mas vendo ali um pedaço no treinamento de vocês, do PSM, aqueles outros módulos mais para baixo ali de User Story Mapping, coisas assim, comecei a colocar um pouquinho das coisas em práticas. Então, o IP, coisas que grande parte da consultoria não fazia e que acabou levando um pouco de valor para o cliente, né? Ele começou a ver que as demandas dele não tinha mais atropelo, não tinha aquela urgência em toda demanda é urgente, toda demanda é urgente. Não, a gente começava a combinar alguns jogos ali de, olha, eu tenho 3 profissionais, se eles estão em 2, 3 demandas, não adianta colocar a quarta, vai ficar travado numa fila. Então, eu comecei a mostrar um pouco desses valores, e aí, na prática, eu acabei indo meio que no Go Horse ali, usando um pouquinho de agilidade, nesse contexto de mais controlar a fila mesmo, o desenvolvimento, e a gente começou a entregar um pouco mais cadenciado as coisas. E aí eu vi, pô, isso aqui é legal, eu acho que é para onde eu quero ir mesmo. E aí eu comecei a estudar mais, aí fui fazer KMP, fui fazer outras certificações, e de fato fui para a área de digital da Telecom. Então eu era da consultoria, e a Telecom acabou me contratando e fui para lá, para a área de digital deles. E aí era a vivência de ágil 100%, assim, do início ao fim.
eu imagino assim, eu entrei lá como um grande estagiário, né? E não sabia nada, não sabia aplicar nada na prática, e quando eu caí lá dentro, eu de fato, a única coisa que me bateu na hora foi desespero. O que eu estou fazendo aqui? E agora, como que eu me vi? E agora, o que eu faço? Cara, e aí eu tive um grande parceiro, né? Como eu prestava serviço para a Telecom, e a pessoa que me levou para lá era o gerente que contratava as demandas na consultoria, ele falou, cara, vai devagar, eu vou deixar uma pessoa dedicada com você durante um período, a gente vai pegar na mão no que for necessário, vai te treinar no que for necessário, para você conseguir sair do outro lado. Quando você disser que está à vontade, aí a gente vai tirando aos poucos e a gente vai fazendo essa transição. Cara, foi a melhor fase da minha vida, assim, foi uma faculdade Aprendeu muito, né? Assim, em 3 meses, sabe? Eu entrei na empresa, já caí dentro de uma PI Planning, e aí nessa PI Planning eu falei, galera, putz, cheguei onde eu queria, é daqui para frente agora e não tem mais volta. Então essa foi meio que a trajetória ali pós-PSM1, né? Foi, e assim, dá para ver que mudou bastante sua carreira antes, né? Antes de você. E assim, e talvez, você falou um ponto interessante que a gente fala bastante, né? Dá para tirar a certificação em até 15 dias, tá? E você conseguiu, né? É um exemplo, conseguiu aí tirar em até 15 dias. E, cara, uma coisa que você fez ali, num sprint de 2 semanas, né? Você foi lá, estudou, ralou, tirou a certificação, deu uma guinada, né, em tudo. Você foi 15 dias de mudança, né? Mudou completamente. Mudou e assim, cara, tem algo que eu posso dizer, existia um Sidney na indústria, né, aquele que ficou lá 13 anos, fazendo a mesma coisa, indo para o escritório todos os dias no mesmo horário, saindo no mesmo horário e agregando pouquíssimo valor. E aí depois eu comecei a entender de fato o que era gerar valor, né, com agilidade, assim, de fato. Ou seja, ter toda a companhia trabalhando no mesmo prol, colaborativamente nas mesmas cerimônias, ao mesmo contexto, e aí sim, eu falei, cara, daqui que eu tenho que seguir. Aí, cara, fui fazer curso de oratória para puxar APIs ali com 200 pessoas, não é algo tão simples, né? Então a gente acaba ficando um pouco mais nervoso, diferente de uma planning que você está ali com 10 devs no máximo, né? Num time, 10 pessoas. Agora aqui, num cenário onde a gente está puxando um trem, de fato, com N times, né? Então, hoje, por exemplo, no projeto que eu estou, a gente puxa um trem ali de 16 times de desenvolvimento. Né? Então, essa rampada que deu foi bem interessante. Deixa eu só, desculpa te interromper, só umas coisas, que assim, o Sidney dá para ver, ele é de TI mesmo, né, um cara bem da área, só que a nossa audiência, tem muita gente que é bem iniciante, ou principalmente não é de TI, né, boa parte da galera não é. E aí, dependendo dos termos que a gente fala, a gente tem que explicar o termo, né, porque a galera não vai saber o que é. Então, por exemplo, você comentou GP, né, era GP é gerente de projetos, para quem não sabe, e API, trem, é tudo termo do SAFe, né, que é um método de escalar o ágil, principalmente em ambientes de tecnologia, né, porque é todo para engenharia de software. Então, desculpa só te interromper para fazer esse preâmbulo, para quem está ouvindo aqui, não estiver entendendo os termos. É só minha primeira também eu já aprendo. É só para a galera entender o que é tudo isso. Os termos. O que a gente faz? A gente volta, então, no contexsto? Não, só deixar o dicionáriozinho aqui. É só um glossário aqui para quem não conhece os termos técnicos. Mas beleza, vamos lá. Deixa eu aproveitar aqui que o Sidney estava falando dessa coisa dele fazer curso de oratória, essa coisa toda. Sidney, saindo um pouco da sua carreira, indo um pouco para a parte prática, você saiu ali de um lugar que não usava ágil, entrou, hoje em dia, você está em um lugar que usa 100% ágil. O que você vê de melhoria de resultado, de eficiência, de colaboração de time? Qual foi a sua percepção dessa mudança? Porque assim, né, quando você sai de uma empresa extremamente tradicional, a gente tem grandes silos, né? Quando você cai, de fato, em uma empresa que trabalha em prol de agilidade, e agilidade não aquela de contexto ou desenvolvimento de sistema, agilidade mesmo, né? O negócio inteiro em prol da agilidade, todo mundo trabalhando colaborativamente no mesmo sentido e na mesma direção. Então, de fato, o grande valor que entregou para mim foi: eu não dependo hoje de um cenário onde eu preciso fazer um orçamento que vai levar eu preciso de 3 empresas para fazer um orçamento, receber os 3, levar para o pessoal analisar, aí vem a editoria, aí vem o pessoal de contrato, analisa, isso vai ali pelo menos
9 meses para que a gente consiga colocar algo em prática. Então, pensando num cenário de infraestrutura, por exemplo, é muito, vou comprar um servidor e preciso colocar esse servidor em produção. Para isso tudo acontecer, tem uma jornada de silos no meio do caminho que é muito grande, né? E aí a gente não conseguia fazer isso muito rápido e muito menos ágil, né? Então, era grandes silos e tinham grandes filas, né? Gargalos no meio do caminho. E aí a grande mudança quando você cai em uma empresa que tem agilidade no DNA mesmo, está trabalhando isso no dia a dia, é o contexto de ter o advogado junto na tua sprint, ter uma pessoa de contrato junto, a gente discutindo colaborativamente para que a gente consiga colocar algo em produção muito rápido, né? Então, é o grande choque de cultura, né? Quando você cai em uma empresa, você sai de uma empresa tradicional, extremamente cilada, e cai em uma empresa onde tem agilidade muito forte, você fica perdido até no meio do tiroteio, porque você não acredita que as coisas funcionam como funcionam, né? Você sempre imagina que precisa de dar uma canetada de alguém ali, né? Então, na indústria, eu tinha exatamente esse tipo de silo, né? Chegava ali o boleto, a nota fiscal, eu tinha que ir lá numa sala, pegar autorização formal numa assinatura, e quando você tem um fluxo e um processo muito bem desenhado, com todo mundo trabalhando na mesma sprint, no mesmo time. Então, quer dizer, isso funciona muito bem. Essa foi a grande mudança, sim, e de fato não me vejo mais trabalhando em empresas extremamente tradicionais, que têm grandes silos, assim, é uma grande dificuldade esperar o tanto de morosidade. Casos simples, né? Quando a gente entra em um cliente novo, que é extremamente tradicional, a gente sofre aquele primeiro choque que é, preciso acessar os sistemas internos que você tem hoje, eu preciso de permissão para entrar lá. E aí, quando a gente entra nesse contexto, eu me vejo como gerente de TI do outro lado. Era eu dando a permissão para eu mesmo entrar lá. Então, quer dizer, eu percebo hoje nitidamente que eu fazia o mesmo. Eu gerava uma burocracia desnecessária, segurava o acesso por uma semana para dar valor de que foi difícil e etc., quando, na real, o valor não está na dificuldade de dificultar o processo. É justamente o inverso. É fazer com que a empresa contratada preste o serviço de uma maneira muito mais ágil e rápida para entrar no nosso contexto, né? Então, essa maturidade eu só ganhei, eu acho que talvez depois de ter saído da indústria. Assim. Então, isso para mim... Eu, assim, eu já tive um tempo que eu fiquei me questionando, né? Pô, por que tem tanta burocracia, né? Por que e aí eu fui pesquisar sobre isso, e aí eu comecei a entender o porquê que as pessoas criaram tanta burocracia nas coisas, né? Tudo parte da premissa da desconfiança. Então, o fornecedor, o contratante não confia no fornecedor, as pessoas não confiam nos colaboradores, é tudo parte... E aí, por conta dessa desconfiança, se coloca alguém que assina, que o outro que verifica, aí o outro que verifica a verificação do outro, tudo baseado na desconfiança, né? E aí uma das primeiras coisas que a gente quebra com a gestão ágil é isso, né? Um dos pilares é você confiar nas pessoas, né? Você criar um ambiente colaborativo onde as pessoas confiam nos outros, né? Porque assim a gente diminui essa burocracia e as coisas rodam muito mais rápido, né? E você sentiu essa diferença mesmo na pele, Sidney? Então, assim, antes os projetos demoravam e travavam mais, e agora as coisas fluem e entregam mais valor. Sim, imagina que eu vim em uma empresa tradicional que a gente tinha GMUD formal, né? Aquela GMUD de uma semana, que parece que você está indo para um cartório, né? Assina um monte de papel. Mais uma tradução de glossário. Leva lá no... gestão de mudança. Gestão de mudanças, né? Então, quer dizer, a gente tinha essa gestão de mudança. Tá. Então, quer dizer, como a gente tinha um processo muito formal e a gente tinha a GMUD, que era a gestão de mudanças, ou seja, tudo que eu precisasse colocar em produção, eu tinha que formalizar por um grande glossário, né? Eu chamava aquilo de uma bíblia, então, imprimia um monte de documento, assinava um monte de documento, precisava de assinatura de diretor, gerente, etc., para que a gente conseguisse, de fato, gerar o valor, que é o que o usuário vai consumir no final, né? Então, nesse cenário, nesse contexto, a gente tem que gerar um grande resultado, que é a transparência. O primeiro ponto que a gente tem que ter é confiança. Se a gente não tem confiança, automaticamente a transparência é algo que vai ser muito difícil. Você não vai ter transparência. E aí, você ter que provar que você sempre você no estado de réu, né? Provar que você é inocente, que você está lá de bom coração e boa índole para fazer com que as coisas aconteçam. Existem clientes, por exemplo, hoje, que a gente leva 6, 7,
8 meses para que isso aconteça. Isso é muito ruim. E é aquilo, né? Tem gente que, eu quero colocar Scrum aqui, quero colocar alguma coisa, e só vai lá direto nas técnicas, né? Vai lá, começa a rodar cerimônias, coloca os papéis e tal. Se você não mudar a mentalidade antes, a cultura, não fazer as pessoas entenderem que tem que ter essa cultura da transparência, da confiança... Não adianta nada. Não adianta nada, né? Ou pior, você só vai burocratizar, vai colocar um Scrum burocrático lá. É isso aí. E vai continuar a mesma coisa, com os mesmos problemas, com as mesmas burocracias, com os mesmos entraves, e aí o ágil não é ágil, né? Então, isso que o Sidney comentou faz muito sentido, né? Às vezes você vai colocar um cliente, do caso do Sidney, né? Ele vai lá num cliente que é tradicional, às vezes você demora aí uns 6 meses só para aculturar os times, né? Para depois começar a rodar mesmo. Quando você não tem a liberdade, né? Se é na tua empresa, se é na sua equipe, aí é uma coisa que a gente fala muito nos cursos, né? Então, se você vai colocar na sua empresa, primeiro entenda a cultura por trás daquilo, por que essas coisas existem, né? Entenda o comportamento que você tem que ter, o comportamento que a sua equipe tem que ter, e depois você colocar as técnicas, as práticas, aí é fácil, né? As pessoas entendendo a cultura, sabendo como funciona, é mais fácil você colocar, você coloca Scrum, Kanban, ou qualquer outra coisa que você quiser. Show de bola, Sidney. E eu tô atravessando a pauta aqui, né, Duda? Sem problema, já tô acostumada já. Ô, Sidney, eu também tá aqui a pauta. Voltando um pouquinho no tempo, você falou que você já tinha ouvido falar de Scrum Master, de Scrum, mas realmente nunca tinha trabalhado na prática com isso, né? E aí você acabou vendo ali alguma coisa nossa ali na internet, nas redes sociais, e chamou a atenção. Depois que você tirou a certificação, você teve alguns resultados palpáveis aí, né? Você conseguiu recolocação no mercado e tudo mais, mas qual que foi a sua sensação com isso, seu sentimento de colocar a certificação ali e ver que as pessoas estavam procurando, que você tinha chance de novo, que estava uma situação completamente diferente? Sim, na verdade, quando você fica muito tempo em um lugar só, né, e parece que o seu andar, você acorda de manhã, sabe aquilo que você já vai fazer, que você vai entrar num transporte coletivo, talvez, ou tem o seu carro, e aí você vai estacionar lá na garagem da empresa, vai subir, sentar na tua mesa, e o seu dia a dia é isto, né? Então, você não olha muito, você fica numa bolha, né? Imaginando, tem uma galera lá fora que está fazendo de outra forma, mas talvez eu não queira conhecer agora. E aí, quando você cai na rua, onde você precisa concorrer com uma galera que já está à tua frente, aí você se vê num momento perdido, e foi justamente assim que eu me vi, né, em 2015, quando eu me desliguei ali da indústria. Então, de fato, né, o grande valor para mim era entender, de fato, como funcionava a dinâmica do framework, e aí, quando eu entrei no treinamento de vocês, eu tinha uma meta muito clara, que é assim, um sprint de 15 dias para fazer a prova, e depois eu voltaria lá com mais calma para assistir os outros módulos. Então, assim, por que eu fiz isso? Porque eu entendi que naquele momento, em 2015, a certificação eram poucos ainda que tinham, e que ia ser um grande diferencial, de repente, por eu não ser um Scrum Master ainda e ter trabalhado muito no modelo tradicional, era uma quebra de paradigma. Talvez um robozinho ali, a hora que você for passar num processo seletivo automático, e a certificação já era uma fase eliminatória, eu já estava dentro, né? Então, foi justamente por isso que eu coloquei esse sprint de 15 dias para tirar a certificação. Depois de tirar da certificação, aí sim eu voltei lá para entender de fato como as coisas funcionavam. Aí eu passei a assistir os outros módulos, né? Nem tinha visto ainda o Churrari, hoje eu entendo perfeitamente na prática o que é o Churrari. E aí passei, assim, de verdade, passei a ser muito fã do Denison e do Denis a partir do momento que eles me convidaram para um workshop do Luiz Fernandes. Luiz Fernandes, de Scrum na prática, e assim, a gente vivenciou ali um Scrum de 2 horas, e aí finalmente clarificou, assim, agora de fato eu sei o que é o MVP, né, que é o mínimo produto viável, como que a gente chega lá, e aí de fato eu falei, não, é isso aqui que eu quero daqui para frente, e é daí para frente que eu vou. Então, depois disso eu só fui mais a fundo naquilo que foi aparecendo, então eu comecei a fazer o caminho reverso. Ao invés de ir e já sair fazendo várias certificações em seguida, eu dei uma pausa, fui aprender a ser Scrum Master de fato, então na Telecom, com essa oportunidade que eu tive de ser sombra de um Scrum Master sênior lá, participar das dinâmicas, ver como ele conduzia, copiar algumas boas práticas, e aí cada um tem o seu jeito, né? Você acaba adaptando o seu jeito,
mas desde que aquilo gere valor. E aí, depois disso, que eu comecei a colocar em prática, e aí eu me vi numa situação onde eu já ia para um ágil mais escalado na corporação, que era trabalhar com múltiplos times dentro de uma mesma entrega, de um mesmo backlog de produto, aí, de fato, eu falei, não, agora eu me vejo numa situação que eu preciso estudar ágil escalado. Aí eu fui atrás de estudar o ágil escalado na teoria, de fato, né? Porque geralmente a gente praticando, a gente já dá uma customizada nas coisas. Aí fui ver, de fato, o tanto que a gente tinha customizado, a gente não tinha customizado tanto assim. E aí eu ainda naquele momento pensei, não é a hora de tirar a certificação ainda de ágil escalado. Continuei apenas com a minha PSM1, praticando, assim, de fato. E aí hoje, se a gente for considerar, né, eu trabalhei ali como Scrum Master inicialmente, e depois já passei para Agile Master, que já era olhar para outros modelos, né, de colocar Kanban, colocar ágil escalado, colocar outras coisas que também eram muito importantes naquele momento na empresa. E aí foi abrindo esses novos caminhos, assim, e talvez eu tenha tido um encontro da oportunidade com preparo. Então, assim, eu me vejo nos 15 dias da PSM tendo o selo ali da Scrum Org, né? Olhando para o outro lado. Ou seja, quando você tirou a certificação, você lembra? Você estava desempregado na época, né? E aí você tirou a certificação. Você lembra quanto tempo você demorou, mais ou menos, para conseguir a primeira oportunidade, certificado? Olha, eu lembro bem assim, ó, depois que eu tirei a PSM1, eu comecei a me candidatar às vagas de Scrum Master, né? Porque até então eu me candidatava a qualquer outra vaga que era sempre em busca de gerente de TI, como eu tinha dito lá no início. E aí eu passei a olhar para vagas de Scrum Master. E aí o que eu percebi naquela oportunidade? Eu recebia uma por semana ou uma a cada 15 dias de gerente de TI, e de vez em quando elas, inclusive, se repetiam, né? A mesma vaga o tempo todo se repetindo. E aí, de Scrum Master, pingava 5, 6 por semana. Eu falei, não, eu estou no lugar errado. Onde a demanda não existe, né? Quer dizer, onde existe muito mais demanda do que oportunidade, quando, na verdade, do outro lado tem um monte de oportunidade onde não tem demanda. E aí foi quando eu virei a chave. Eu falei, não, agora eu preciso, de fato, começar a entender na prática. E esse intervalo, assim, foi muito curto deles. Foi... Você lembra mais ou menos quanto tempo? Aproximadamente, eu já estava recolocado como Scrum Master. Um mês e meio? Um mês e meio. Foi bem rápido. Então, assim, em 2 meses você tirou a certificação e foi recolocado aí como Scrum Master, né? Isso. E aí, lógico, legal, né? Muito da experiência que eu tinha antes em tecnologia, né? Porque eu entrei para coordenar uma equipe ali de desenvolvimento inicialmente, e aí eu entendi que, assim, eu tinha um belo líder técnico na época, eu tinha belos desenvolvedores que não precisavam de chefe, né? Porque geralmente as empresas contratam a gente para ser chefe. E aí a gente instituiu finalmente o trabalho colaborativo. Eu sou seu par, eu não sou seu chefe. Se você não vem hoje, precisa ser transparente comigo ao ponto de dizer, estou levando o meu cachorro no dentista. Sabe, a gente brincava com esse tipo de coisa, mas era isso. Sintam-se à vontade, transparente o suficiente para dizer, hoje eu não acordei bem, não estou a fim de trabalhar, e a gente combina o jogo depois para recuperar isso, se é que é necessário recuperar. Então, assim, neste modelo foi onde eu me encontrei demais. E aí a PSM foi a chancela e a cereja do bolo da coisa. O passaporte ali, legal, né? Igual a gente sempre fala. Bacana. E, cara, muito legal a sua história, hein? Muito legal mesmo. Muito, muito bacana o resultado que você conseguiu. Beleza. Ô, Sidney, deixa eu te falar. Hoje em dia, qual que é a tua sensação? A gente já sabe aí, se quiser contar pro pessoal aí quais outras certificações que você já tirou, qual que é a sua sensação hoje em dia de estar certificado, de saber que você está preparado para o mercado, aquela confiança ali, como você se sente hoje? Cara, eu me sinto extremamente realizado. Assim. Foi o que eu disse, né? Eu me vi em 2015 num cenário onde eu não tinha volta para o mesmo patamar que eu estava, né? E aí você tem um baque muito grande, porque você tem os boletos chegando e aí você leva seu patamar de vida ao que como você estava naquele momento, né? E aí eu me via num momento que eu não consigo me colocar, depois de ter feito a transformação e mudado o cenário, aí eu me vi num cenário muito mais confortável, de não me recoloquei no mesmo valor que eu ganhava antes, mas também não foi tão abaixo. E aí eu percebi que era questão de tempo para as coisas acontecerem, e o dinheiro é consequência da coisa. Então, assim, eu sempre fui muito não, primeiro eu vou atrás do dinheiro, e quanto mais você corre, mais longe ele vai ficando.
Quando eu percebi que era o inverso, que eu só precisava me preparar e me dedicar para aquilo, que o dinheiro era consequência, aí eu passei a sofrer menos. Adequei as minhas contas para a minha realidade naquele momento, não foi tão difícil, né? Porque você tira o supérfluo, você passa a consumir o que é necessário, e aí, com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo. E aí, de novo, é o momento onde você precisa ter a oportunidade e estar preparado para assumir o papel, né? A grande verdade é essa. Bacana. E falando em dinheiro, eu imagino que hoje em dia você já deve estar bem melhor do que você estava antigamente, né? Em 2015. Cara, hoje eu posso te dizer que, assim, eu brinco, né? A gente brinca em alguns momentos da carreira, você é aquele cara que está contando moedinha. Graças a Deus, hoje, eu tenho condições de fazer treinamentos por conta própria, por exemplo, que não vai impactar no meu dia a dia. E assim, depois de 2015, né, seguindo ali na sua pergunta, Duda, que foi o cenário de quais certificações que eu tenho, depois de 2015 eu troquei a chave de vez, e aí eu falei, não, agora é um aninho praticando mesmo, sugando tudo que eu posso, para aí sim eu começar a focar em novas certificações. E aí eu não parei mais. Aí fui lá fazer o treinamento do Caroli para entender como é que era uma Lean Inception, para entender como é que era a formatação de um produto, né? E aí eu fui atrás de outras, aí fui em Management 3.0, que no final a gente acaba entendendo que o Management 3.0 nada mais é que o trabalho colaborativo, e sem o comando e controle da coisa, né? Mas aí você formaliza que você fez o Management 3.0. É um nome bonitinho para toda essa cultura. Né? A prática da transparência, de fato, né? Porque hoje eu costumo brincar, quando a gente entra num time hoje, que tem várias pessoas e a diversidade é muito grande, você não pode controlar as pessoas, né? Você tem que controlar o processo, não as pessoas. As pessoas têm que ter liberdade para fazer o que elas conseguem de maior valor. E o Scrum me fez me achar nesse mundo. A grande verdade foi essa, de dar liberdade para as pessoas, assim como eu gosto da liberdade. Eu não gostava de um diretor na ponta da caneta assinando boleto, com aquela desconfiança. Será que esse valor aqui está certo? E o cara conferia centavos. Né? E aí eu me peguei no momento, será que eu quero ser esse cara da caneta? Não quero ser ele. Né? Eu tenho condições de ser um cara melhor, assim. E aí, no final das contas, foi isso que eu fiz, né? Tentei ser um cara melhor e colocar as práticas do que o guide acaba ensinando, assim. Só que eu não fui muito naquele contexto do guide puritano, porque na prática, quando a gente está dentro de uma corporação, o guide por si só, quando ele diz dentro de uma sprint não se altera nada, você entende que na prática se altera tudo. Né? Você só precisa criar um mecanismo para que a coisa aconteça. Mas no Scrum Guide tem um dos pilares lá, que é a adaptação, e ele diz que você pode, inclusive, adaptar o próprio processo. Né? Então não dá liberdade para você adaptar. Né? De boa, tá tranquilo. Exato, e aí você se vê no momento onde você não quer justamente ser eu brinco, né, o guarda do Scrum. Você não pode ser o cara que é o guarda do Scrum. Ah, não, olha, vocês refinaram muito mais que 10%, não pode. Não quero fazer isso. Scrum. Né? E nem é por isso. É uma das piores coisas, né, que a galera depois de 2015, passei a correr atrás de muito mais informação, me conectei no LinkedIn, eu nem tinha, para vocês entenderem, antes de 2015 eu não tinha LinkedIn. Então eu me sentia numa zona de conforto, naquela bolha, né, que eu não precisava nem de um LinkedIn. Porque eu imaginava que eu estava ali, dali eu ia ficar e dali eu ia ser eterno. Para sempre, né? Ia se aposentar. Se aposentar ali. Isso, e aí você se vê no mundo das lamentações que você não tem nenhuma conexão, você imagina que seu telefone vai tocar na segunda-feira, ele não toca na terça, na quarta, e você fala, opa, peraí, eu preciso mudar um pouquinho. E aí foi quando eu comecei a me conectar em uma galera que já era Scrum Master, que já era agilista, e a gente começou a trocar umas figurinhas nos bastidores. E essas figurinhas dos bastidores foram as que me deram mais gás, assim, né? Tanto é que essa do Luiz Fernandes ali no Scrum, no workshop de Scrum lá de 2 horas ali, que rolou até uma pizza do dia seguinte, cara, foi ali que eu peguei um monte de contato, falei, não, galera, eu preciso conectar em vocês, vamos lá, e tal, e aí eu tenho uma galera hoje que a gente troca figurinha, né? E na consultoria, quando eu tô na consultoria, a gente tem uma outra galera também que já roda muito, né? Em outros clientes, e a gente acaba é muito importante. Uma comunidade. Essa dica que você deu é muito legal, Sidney, que a gente fala muito, né? Tem até uma imagem que a gente mostra, às vezes, em alguns webinars que eu faço, eu sempre mostro essa imagem, talvez a galera que está assistindo aqui já tenha até visto, que é um iceberg, que eu coloco a certificação na ponta, eu falo, ó, a certificação é só a pontinha do iceberg, é o que vai fazer a diferença na sua carreira mesmo, a longo prazo. Você tem que ter a certificação, tá? Se você não tiver,
É o que a Duda falou ali. É um passaporte sem o visto, né? Você nem entra no país, você não tem o visto. Sim. Então a certificação é como se fosse um visto. Ó, pronto, você está aqui, agora você passa nos processos seletivos, porque o RH vai te cobrar. Mas ela é só a pontinha do iceberg, né? Você precisa ter networking, que é o que o Sidney disse, que ele e esses treinamentos, né? Esses contatos com outras pessoas é muito legal, que você acaba conhecendo outras pessoas da workshops, né? Você conhece outras pessoas do meio. E é aí que você vai começar a realmente aumentar suas oportunidades, né? E de nada adianta você ter certificação, você ter o conhecimento, você ter o networking, mas você não saber fazer na prática, você não saber gerar resultado, gerar valor para as empresas, né? E o Sidney, ele fez, cara, perfeito. Achei muito legal o que o Sidney fez, ficar um ano ali. Ele falou, cara, é isso aí, eu vou aprender a realmente gerar valor, né? Vou ser um Scrum Master que realmente entende das cerimônias, entende como é que faz a gestão de todo esse processo, que realmente entende essa cultura, e aí ele entendeu como é que faz aquilo, e depois o dinheiro, né? A valorização profissional é consequência, né? Aí você acaba. Exatamente. Isso aqui acaba vindo naturalmente. Então, o que eu quis dizer essa é a sequência. Né? E o que eu quis dizer na prática, né, Denis? O que eu quis dizer na prática é que desconfie daqueles treinamentos que te diz que em uma semana após fazer o treinamento você vai ter o seu salário de 5 dígitos. Esse corre não existe. De verdade, é a mesma coisa que você dizer que existe um obeso de 300 quilos que ele vai correr a maratona da São Silvestre em 2 meses. Isso não existe. Então, eu gosto de pessoas muito sérias. É possível, mas não é tão fácil. Né? Exatamente. É possível, claro, mas não é fácil. Sim. Assim, não é simples. Não é assim no instalar de dedo. Não é... Né? É igual que a gente estava falando até em outra live. Tem muita gente que acha que tira a certificação, coloca no LinkedIn e no outro dia já vai cair um serviço ali, uma vaga de ganhando 10 mil reais e é dele. Na prática não é assim, né? Vai ter oportunidade, como o Sidney até comentou. Vai aparecer. Ele falou que caiu várias. E com a certificação tinha muito mais. Outra coisa, né, tinha muito mais. Desculpa. E outra coisa, né, Denison? Assim, foca, cara. Tipo, fiz a PSM, foca e vai ser um Scrum Master, porque a PSM só é um carimbo de que você se habilitou a coisa. E aí foca, cara. Vai aprender de fato a ser um Scrum Master. O Scrum Guide não é... Aquela magiquinha do Scrum Guide, ela não acontece do nada, assim. Você precisa treinar bastante, fazer com que a empresa confie, e você vai ter um grande desafio ali de fazer. E geralmente o que acontece por trás do Guide que é o grande problema, que ninguém conta, né? E aí é justamente aí que você precisa ser desenrolado. Então a dica que eu deixo, assim, que eu usei para mim, e aí se alguém quiser se espelhar nesse cenário tire uma, né? Foca, vai de fato se transformar naquilo, na prática, e depois você passa a olhar para outras. Então, eu vejo muita gente hoje no desespero de existem 300 certificações, o cara quer tirar as 300 e colocar lá aqueles códigos no LinkedIn, né? João da Silva... 2 frases de código do LinkedIn. O nome dele é pequenininho, né? Depois vírgula, tem mais sigla do que nome. Exatamente. Então, quer dizer, não é isso que eu acho que gera pouco valor. Exatamente. Não é isso aí que vai fazer ele valer mais ou demonstrar. E aí eu fui vivenciando as coisas de fato na prática. Quando eu me vi, eu já tinha tirado as 8, 9 certificações que eu tenho hoje, mas com base em rodagem, assim, sabe? Eu comecei a rodar o ágil escalado, me vi num momento que, não, peraí, agora eu preciso ter a chancela da coisa, porque as pessoas começam a olhar um pouquinho diferente para quem tem a chancela. Aí fui lá, fiz a Safe Agilist, tirei a Safe Agilist. Aí fui para o papel específico de RTE, né, que é a organização do todo. Então, imagina que o Scrum Master cuida apenas daquele time específico, um RTE já passa a olhar para 3, 4, 5, 6 times e olhar numa camada um pouco mais lá em cima também, né, na estratégia e na tática. E aí eu passei também a correr atrás da certificação de RTE, fui lá e tirei a certificação de RTE. Então, é uma jornada que ela foi acontecendo, construindo um tempo. E outra, né, não dá nem para ter condições. Etapa, né? Exato, e outra, você não tem condições. Você não tem condições financeiras de fazer tudo isso de uma vez, né? Porque o investimento é de fato muito alto. Bacana. Eu acho que é isso aí, é uma coisa, um passo de cada vez e a pessoa chega lá, né? Eu acho que a gente até meio que respondeu uma das perguntas da pauta, não é? Eu ia falar para ele dar uma dica para a galera. Sim. Ou seja, para finalizar aqui, então, toda a pauta. Quais são os seus próximos passos aí? Suas próximas conquistas? O que você quer agora daqui para frente?
Cara, agora, o que eu estou fazendo, né? Em gratidão até pelo que as pessoas me ensinaram e pelo que eu consegui pós primeira certificação nesse mundo da agilidade, eu passei a ser um cara que gosta de compartilhar conhecimento prático. Então, o que eu tenho feito, né? Essa semana, inclusive, foi a primeira rodada do meu teste. Então, a gente está trazendo, eu e mais um parceiro da consultoria, a gente está em um projeto pessoal agora, de trazer de verdade, usando até o trocadilho aqui, o ágil das trincheiras, né? Mas na prática. Então, quer dizer, a gente quer compartilhar conhecimento com a galera dos bastidores. Então, assim, você conhece muito bem o Scrum Guide, tá? Só que em algum momento o diretor vai vir lá e sim, ele vai dizer, eu quero que coloque essas demandas agora. Então, assim, é isso que eu quero compartilhar com eles. Como que no dia a dia, né, das empresas e dos clientes que a gente atende hoje, como é que a gente está resolvendo essas coisas na prática? Como que a gente adapta o framework para esse cenário? Né? Coisas que a gente não vê hoje em nenhum guide muito profundo. Como você gerencia risco dentro de um cenário de agilidade? Né? Como que você constrói times de alta performance? É muito bonitinho lá que o time é auto-organizado, ele é transparente, etc. Mas para você chegar nesse nível, tem que comer um pouquinho de grama inicialmente, né? E aí é isso que eu estou me dedicando agora. Então, eu quero compartilhar o conhecimento com a galera. E a gente já fez um primeiro experimento essa semana, que foi um team building na prática, hands-on ali. A gente, inclusive, forneceu material pós-treinamento. 11 pessoas se inscreveram e 10 participaram. A gente vai rodar mais uma semana que vem. Legal. E a dinâmica vai ser essa. Então, a gente quer trazer o que a gente está vivendo nos clientes e na prática para compartilhar com a comunidade em gratidão até pelo que eu consegui depois que eu entrei para esse mundo da agilidade. E aí, como profissional, né, os próximos passos eu gostaria muito agora, nesse ano ainda, já é meta, a grande meta do ano é tirar a certificação SPC, que é para ser trainer do ágil escalado, né? Então, aí eu poderia facilitar todos os treinamentos do ágil escalado. Então, esse é o meu grande desafio do ano, é a meta maior, e eu tenho algumas pequenas metas ali no meio do caminho, que é a PSPO, a PSPO 2, né? A PSK, coisas assim menores, e aí eu quero, o goal mesmo é o SPC lá na frente. Então, até o final do ano, de fato, eu quero tirar a certificação SPC. E aí, para isso, como eu disse, né, o investimento é um pouquinho mais salgado. Então, eu estou batalhando primeiro eu já priorizei no backlog e agora estou buscando ajuda financeira para colocar na sprint. Basicamente. Boa. E vai conseguir, né? O objetivo está bem claro. Sabe aquela historinha da Alice? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O Sidney sabe. Ele tem o caminho dele bem traçado. Focadíssimo. Então vai chegar assim. Valeu, isso é outra coisa. Isso é outra coisa, né? O ágil na tua vida, cara. Você precisa ser ágil na vida também, não é só no boca a boca ali, né? No dia a dia. E nem só na carreira, nem só no trabalho, né? Você tem que levar aquela filosofia realmente pro dia a dia de vida, né? Exatamente, cara. Se você acredita nisso, né? Por que na sua vida não vai ser, né? Exatamente. Show de bola. Temos mais alguma pergunta, Duda? Fechamos já. Fechou? Então é isso. Obrigado, viu, Sidney, pela sua participação. Valeu, Sidney. Obrigado a vocês, gente. Adorei, foi muito legal. Muito bacana. Obrigado. Parabéns. Cara, eu falei com vocês pessoalmente há 5 anos atrás, né? Com eles, você e o Luiz Fernandes lá na prática, né, cara? E aí eu comecei a trilhar o caminho de vocês, assim. O que esses caras estão falando, eu preciso saber, cara. Mas eu preciso saber de verdade, assim, na prática. Não adianta ficar postando certificação. Não, cara, eu preciso rodar. E aí eu foquei em rodar. E, cara, hoje eu tenho, assim, gratidão. Eu sempre falo pro Denis, né? Com o Denis eu tenho o WhatsApp dele ali, a gente conversa de vez em quando. Eu falo para ele, cara, se um dia vocês tiverem espaço e vocês estiverem, sei lá, dando algo para os alunos, eu quero ser um cara que participe do algo aí que vai dar para os alunos. Porque, cara, eu tenho uma gratidão enorme pela transformação que vocês fizeram na minha carreira, assim, de verdade. Bacana, cara. Obrigado, viu? Vamos conversar. Eu vou falar com o Denis aqui. Vamos ver se a gente inicia algum projeto bacana aí, que eu acho que você tem muita coisa para compartilhar mesmo. Já tem bastante experiência aí. Vamos ver. Fechou? Beleza. Fechou, então? Valeu, gente. Fechou. Valeu, Falou, galera. Valeu, Duda. E obrigado a todo mundo que nos ouviu ou nos assistiu. Se você ainda não ainda não segue a gente aqui, se você está ouvindo pela plataforma de podcast, segue o podcast para ser notificado dos próximos episódios. E se você está assistindo pelo YouTube,
se inscreve aqui também para você ser notificado sempre que sair um vídeo novo. Obrigado, Duda. Obrigado, Sidney. Obrigado Valeu, a todos. galera. Um abraço e seja ágil. Seja ágil. Valeu, gente.